Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui em nossa primeira aula da matéria Família Cristã. Iniciando aqui, falando sobre a família. E a nível de introdução, vamos falar o seguinte, que pela primeira vez na história, a civilização ocidental é confrontada com a necessidade de definir o significado dos termos casamento e família. Existe este confronto de definir os termos casamento e família. Nos últimos anos, a estrutura que até pouco tempo atrás fora considerada uma família normal, constituída de pai, mãe e filhos, tem sido vista cada vez mais como uma dentre várias opções, a ponto de não poder mais afirmar ser a única ou mais elevada forma de organização dos relacionamentos humanos. O negócio está difícil. O pragmatismo, a ideologia tem trocado, invertido os valores. E hoje a sociedade tem tido uma situação que anteriormente era tão simples e comum definir família e casamento. Hoje está bagunçado. E por que está bagunçado? Simplesmente porque hoje, ao invés de o pai, a mãe e os filhos, tá ali duas mães e uma criança, ou dois pais e uma criança. Aí você vai olhar, não, aquilo que parece ser dois pais, um é pai e o outro é mãe, mas os dois são homens, bagunça tudo. Então os valores estão invertidos. A visão judaico-cristã de casamento e família, cujas raízes encontram-se nas escrituras hebraicas do Antigo Testamento para iniciar, foi substituída em grande medida por um conjunto de valores que prezam por direitos humanos, realização pessoal e utilidade pragmática em nível individual e social. Estão bagunçando tudo. Há uma necessidade de tempo de, vamos falar assim, jardim de infância, de definir o que é mamãe e o que é papai. A situação tem se invertido. E por isso a necessidade de nós estarmos aqui falando sobre a família cristã. Podemos dizer que casamento e família são instituições sitiadas no mundo de hoje. E que, no tocante a essas questões, a própria civilização atual se encontra em crise. Observem bem, casamento e família estão sitiadas, cercadas. A turma está em guerra contra casamento e família. Aquilo que sempre foi tranquilo,
desde o início da humanidade. Hoje, para eles, estão transformando em tabu. Eles não querem mais afirmar que família é uma constituição de pai, mãe e filhos. Eles querem inverter tudo. Eles falam que essa estrutura é uma estrutura arcaica. Ledo engano. Vamos para mais um ponto. A natureza do casamento. Vamos verificar a natureza do casamento. Mie Perman, na cerimônia de casamento, em seu Manual do Ministro, afirma o seguinte: no Jardim do Éden, Deus instituiu essa união a partir do primeiro casal humano, a fim de tornar feliz toda a humanidade. Desde então, os seres humanos o têm praticado e, para dar-lhe consistência, o têm legalizado. Pode-se dizer que o casamento é o contrato jurídico de uma união espiritual. Essa declaração é confirmada na Bíblia e na história. Deixa eu falar algo com vocês. Dentro da sociologia, dentro do contexto da biologia, a chamada família estruturada, comum, simples, pai, mãe e filhos, é comprovado historicamente que eles é que dão continuidade à sociedade. A estrutura fora do contexto bíblico não tem como dar continuidade à sociedade. A sociedade somente caminha a partir do momento em que um homem e uma mulher geram filhos. Então nós temos continuidade na sociedade. E somente um homem e uma mulher são capazes de gerar filhos, de fazer fecundação, somente um homem e uma mulher. Qualquer outro tipo de estrutura não é família de verdade, é bagunça. Qualquer outro tipo de estrutura que eles têm aí tentado impor na sociedade, dentro de uma ideologia, não é o contexto real. É uma utopia. Quando existem pessoas do mesmo sexo tentando constituir família, ou eles vão ter que adotar uma criança, ou vão precisar de sêmen ou de uma barriga de aluguel para estarem ali de uma maneira deturpada, gerando uma criança. Então, é fora daquilo que é tão tranquilo, tão normal, tão simples.
nós estamos aí diante da anormalidade e deturpação da sociedade. Aquilo que a ciência sabe e conhece, aquilo que a sociologia sabe e conhece, aquilo que a história sabe e conhece, aquilo que a filosofia entende, sabe e conhece, eles estão deturpando para estarem trazendo essa novidade. Tipo assim, o casamento antigo é errado. E a novidade, esse contexto que eles estão trazendo é que é a realidade, não é realidade de nada. É deturpação, é anormalidade. A pessoa faz de sua vida e do seu corpo o que a pessoa bem quiser. Só que querer derrubar o âmbito, o conteúdo, a estruturação familiar não tem base, não tem cunho de normalidade de maneira alguma. É anormal, é doentio, ok? Vamos continuar. Estamos falando sobre a natureza do casamento. Vimos que a natureza do casamento, ela vem da base da palavra de Deus. As escrituras sagradas mostram que o casamento foi instituído por Deus no jardim do Éden. Tem aí passagem bíblica de Gênesis. E sancionado pelo Senhor Jesus em sua presença nas bodas de Caná da Galileia. Passagem aí do Evangelho de João. O propósito, entre outros, é a felicidade, o companheirismo mútuo do casal e a procriação, a maneira legítima da multiplicação dos seres humanos sobre a terra. Então, estamos vendo aí que a natureza do casamento inicia-se, baseia-se em Deus, na própria palavra de Deus, nas Escrituras. Então, a nossa sociedade, se a pessoa existe hoje, não importa se a pessoa é hétero, se é sabão homo, a estrutura e as pessoas que existem vieram de um casamento hétero. Então entendam isso. Vamos estar falando nesse momento sobre a indissolubilidade do casamento. A natureza indissolúvel do casamento vem desde a sua origem. Portanto, deixará o varão, o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. O Senhor Jesus Cristo disse que essa passagem bíblica significa a indissolubilidade do casamento. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus, capítulo 19,
versículo 5 e versículo 6. É uma união íntima entre duas pessoas de sexos opostos que assumem publicamente o compromisso de viverem juntas. É uma aliança solene, um pacto sagrado, legal e social. Não existe no universo, entre os seres vivos inteligentes, uma intimidade maior do que entre marido e mulher, exceto apenas entre as três pessoas da Trindade Divina. O voto solene de fidelidade um ao outro, até que a morte os separe, que se ouve dos nubentes numa cerimônia de casamento, não é mera formalidade. Isso tem implicações profundas diante de Deus. Tem uma passagem de Malaquias que fala assim: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Malaquias 2,14. O compromisso que os noivos assumem é diante de Deus, independente de o casal ser ou não crente em Jesus. Isso diz respeito ao casamento por si, vinculado de maneira intrínseca à sua natureza, pois assim Deus estabeleceu essa aliança, até que a morte os separe. Nós estamos falando da indissolubilidade do casamento. Esse voto ou juramento não é para ser desfeito. Os noivos precisam ser conscientizados dessa responsabilidade. E para isso é muito importante o curso obrigatório para noivos nas igrejas. Estamos falando da família cristã. É importante que haja uma preparação antes do casamento ser consolidado, firmado, esse pacto, essa aliança. Na cultura evangélica, o que existe é o seguinte: o pessoal não tem relacionamento, então eles casam cedo ou tem pouco tempo de namoro. O namoro é fase de conhecimento, não é de conhecimento do corpo da pessoa, da boca da pessoa, é de conhecimento das ideias, dos planos futuros. E você tem de saber como que é o tratamento dessa pessoa com os pais, com os irmãos. Porque um filho ou uma filha que faz malcriação para os pais, com certeza vai fazer para o futuro cônjuge. Um irmão, uma irmã, alguém que bate no seu irmão, né, de carne, essa pessoa vai ter uma tendência de agredir o futuro esposo e a futura esposa. Você precisa avaliar, enxergar essas situações. Estamos aqui analisando essas questões. Mas, pastor,
E essa questão da indissolubilidade? Então não pode dissolver o negócio? Jogar na água para... né? É para dissolver? Não, é indissolúvel. Porém, contudo, temos uma outra vertente aqui. Contudo, existem vários casos e casos. A religiosidade não representa uma união marital. E a conjugabilidade desses corpos que fazem-se em uma só carne é matéria de respeito e cumplicidade mútua. Vamos continuar? Porque ninguém merece ser espancado ou espancada. Vamos continuar. Vamos dar uma pausa nesse vídeo e vamos entrar melhor nesse assunto que nós começamos a abordar aqui agora. Certo? A paz do Senhor a todos. Amém.